E vem conferir a crítica do anime The Ice Guy and His Cool Family Colleague. E eu finalmente assisti o anime The Ice Guy and His Cool Family Colleague. Anime esse que eu tinha muito interesse de ver. Mas antes de entrar na crítica, eu só queria ressaltar uma coisa. Eu resolvi falar o nome desse anime em inglês porque o nome em japonês dele é muito grande. Então, para evitar assassinar a língua japonesa, eu achei melhor falar em inglês mesmo, porque assim a tradução fica mais fácil e quem tá vendo o vídeo consegue entender melhor o que eu estou falando. Bom, esse anime, como eu falei ali, ele tinha um grande potencial e eu queria muito assistir ele, porque eu gosto bastante do gênero de romance, e eu acho que o gênero de romance é um gênero que ele é clichê, ele é repetitivo, mas eu acho que ele consegue entregar coisas boas. E quando trazem alguma ideia diferente, alguma ideia que sai do padrão, eu acho que aí tem que ter uma visão diferente. Eu acho que podem sair coisas boas dali. E o que esse anime traz de diferente? O nome The Ice Guy não é uma referência para ele ser alguém gelado nas suas atitudes, é porque ele realmente tem poderes de gelo. Os poderes de gelo dele vão mudando de acordo com os seus sentimentos. Quando ele está nervoso, quando ele está feliz, cada sentimento que ele tem acaba fazendo com que os seus poderes de gelo fiquem despertados. E não é que ele esconde isso das pessoas, porque esse universo, existem pessoas com poderes, porque existem descendentes de yokai. Tanto que existe o chefe deles, que tem uma piada ao longo de todo o anime, que é: ele é só um humano ou será que ele é um descendente de um Buda, por exemplo? Tem essa piada. E ao longo de toda a obra aparecem personagens humanos e personagens que têm alguns poderes, que são descendentes de yokai. E isso cria um potencial gigantesco para você explorar um romance de uma forma diferente. Como que um humano vai se relacionar com alguém que é de gelo? Como que alguém que qualquer sentimento que possa ter pode mudar a vida da outra pessoa, porque pode congelar qualquer lugar à sua volta. Sem contar que você pode explorar bem os personagens secundários e dessa forma explorar outros yokais, outros relacionamentos. O potencial estava ali, mas quem criou esse anime parece que não estava focado nisso. Parece que ele só usou a ideia do yokai, a ideia de ter poderes nessa obra, para poder ter uma desculpa diferente para atrair o público. Mas ele não sabe utilizar isso de maneira nenhuma. Porque essa ideia dos yokais, eles funcionam como piada. Volta e meia tem uma piada que funciona bem. E eu falo volta e meia, porque no começo, essa piada do gelo, ela começa muito bem, muito interessante, mas ela fica tão repetitiva, então sem criatividade na hora de escrever ela, que ao longo dos episódios começa a ficar enjoativo. É uma piada que ela fica reciclada ao longo dos episódios, deixando até ela chata e enjoativa. E os outros personagens, eles não conseguem usar bem esse elemento de yokai como piada. De resto, não muda nada pra história em si. Mudam alguns fatores, eles fazem algumas brincadeiras. Quando ele derrete por ser um homem gelo, ele volta a ser meio que uma criança barra adolescente. Isso é muito criativo, mas eu acho que é isso que o anime tinha que entregar mais. Quando ele se descongela, ele deveria ser alguém que realmente fica menor. Quando eles vão pra neve, como tem um episódio que eles vão esquiar, deveria dar elementos mais fortes pra ele. Mas não é isso que o anime faz. Ele tem um recurso interessantíssimo, mas que ele não sabe utilizar. O diferencial da obra não é um diferencial. Ele é um diferencial só pra atrair as pessoas. Mas na hora que você entra na obra, eles não utilizam isso bem. Mas tudo bem eles fizessem isso se eles soubessem utilizar bem a história e os personagens com uma animação boa. A animação desse anime é bem mediana pra baixo. Não tem nenhum momento que você acha ele tem um super destaque, aquele momento de um super clímax que você fica lembrando, não tem. Sem contar que os episódios são animações bem medianas, com pouca fluidez, tem alguns momentos que precisava de fluidez, tem alguns momentos que os traços tinham que ser um pouco mais reforçados para dar mais um sentimento na parte do amor entre os dois, dos sentimentos dos dois. Eles não colocam, é uma animação de mediano para baixo, em alguns momentos bem abaixo, e a história e os personagens são tão pouco envolventes, igual a qualquer outro ponto aqui. A história, como eu falei, ela poderia ser diferente, ela podia trazer um plot diferente, utilizando os clichês do gênero de romance, mas eles fazem isso muito pouco. A história ela é genérica, ela é esquecível, e eles ainda colocam os personagens em algumas situações que não funcionam de maneira nenhuma. Tem várias situações que eles colocam os personagens aqui em relação a diálogo, em relação à discussão, que se eles estivessem na escola, funcionaria melhor. Porque a inocência dos personagens e a falta de coragem de um falar com o outro, na escola você pensa: ah, eu aceito esse clichê, eu aceito como isso vai funcionar, porque eles estão na escola, eles são adolescentes. Então você entende que essa timidez que parece que se ele levar um não da menina, vai acabar a vida dele. Quando eles são colegas de trabalho, quando eles já são adultos, eles têm atitudes de adolescentes, aí incomodam um pouco. E aí a história acaba caindo em alguns clichês
que não encaixam com o estilo de obra que eles queriam. Parece que eles pegam vários clichês que funcionariam em animes de escola, colocam eles como adultos e parece que tá fora da caixinha que eles deveriam estar. Isso também incomoda bastante. Então a história também não funciona bem. Ela não tem nada de errado, mas a forma como eles trabalham, os personagens, as discussões principais da obra, porque poderia ter essa discussão de preconceito entre yokai e humano, a discussão entre quem é você ali em relação aos seus poderes, o que você quer ser realmente, por que está trabalhando naquele escritório, nada disso é discutido. Parece que é um anime que realmente ele só foi escrevendo, ele colocou alguma ideia diferente ali, mas tentou escrever o mais básico possível. Tanto que a gente chega em outro ponto que não funciona, que são os personagens. Os secundários, nenhum é cativante, nenhum é envolvente e nenhum chama atenção. E os personagens principais, individualmente, eles até são interessantes. Quando vão mais na família deles, eu gosto bastante, mas eles juntos não tem química nenhuma. Não tem... você não consegue sentir que um está apaixonado pelo outro. Então, a partir daí, isso também acaba funcionando muito pouco. No fim, esse é um anime que eu não sei para que ele serve, porque em questão de novidade, ele não traz nada de novo. Em questão de animação, ele é abaixo. A parte técnica também não é nada demais. A abertura e encerramento não é de chamar a atenção. A trilha sonora ao longo do anime também não é nada impactante. Ao mesmo tempo, a história não tem nada de novo e alguns pontos são muito mal explorados e os personagens em si, eles são muito pouco cativantes. Se todos os elementos que eu falei atrás fossem mais ou menos, mas os personagens fossem cativantes, essa obra ainda poderia, apesar de tudo, funcionar. Por quê? Porque em anime de romance, os personagens são o que importam. Você sentir uma química pelo casal, você se importar e ligar pra eles, faz com que o anime às vezes se salve, mesmo tendo pontos atrás que não são tão bons assim. Aqui, nem isso funciona. Não tem química, não tem nenhum entrosamento entre os dois que faz com que você se importe com eles, fazendo com que, no final, seja um anime muito ruim. Concluindo, The Ice Guy and His Cool Family Colleague é um anime que tinha um potencial, mas eles erram em quase tudo que tentam entregar. A parte do romance não funciona tão bem, o casal não funciona tão bem, a parte técnica é bem abaixo e ainda por cima, o potencial que eles tinham de trazer algo diferente para discutir a ideia do yokai namorando uma humana e esse relacionamento ao olhar da sociedade, eles não trabalham nada bem. Quer ver um anime que trabalha bem um romance de yokai com humano? Assiste no Yasha. E por isso que eu fecho o anime The Ice Guy and His Cool Family Colleague com uma nota 2 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você gostou do anime The Ice Guy and His Cool Family Colleague ou achou um anime muito ruim? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.